Verbo de Deus, glória a vós, ó Cristo. Verbo de Deus, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Aí ofereceram um jantar para Jesus. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam sentados à mesa. Então, Maria levou quase meio litro de perfume de nardo puro e ungiu com ele os pés de Jesus e os enxagou com seus cabelos. A casa inteira se encheu de perfume. Judas Iscariotes, um dos discípulos que ia trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas disse isso não porque ele se preocupava com os pobres, mas porque era um ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que depositado dentro dela. Jesus, porém, disse: deixa, ela guardou esse perfume para me ungir no dia do meu sepultamento. No meio de vocês sempre haverá pobres, ao passo de que eu não estarei sempre com vocês. Muitos judeus ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os chefes e os sacerdotes decidiram também matar Lázaro, porque por causa dele, muitos judeus deixavam seus chefes e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Estamos no segundo dia da nossa Semana Santa. Semana essa que começou ontem, no dia do Domingo de Ramos, e hoje nós já estamos no nosso segundo dia. Provavelmente para muitos, a gente deve notar que no Evangelho de hoje é como se fosse aquela direta, né? Porque eu gosto muito da forma que Jesus fala, porque ele fala como indiretas, como forma de indiretas. E às vezes a gente escuta aquilo e a gente relaciona aquilo com o nosso cotidiano. Veja bem, Jesus foi lá almoçar na casa de Lázaro, foi lá em Betânia almoçar na casa de Lázaro. Não Betânia, Santa Catarina, que tem aqui, né? Tem Betânia, Santa Catarina, que é a fundação que o Padre Léo criou para poder acolher as pessoas que necessitavam. Mas não é essa Betânia não, é Betânia lá em Israel. Aí ele foi lá na casa de Lázaro, de Marta. Chegou lá, comeu, almoçou na casa de Lázaro. Maria estava preparando o almoço. Marta estava preparando o almoço. Aí chega Maria. Maria veio e começou a ungir os pés de Jesus. Começou a limpar os pés de Jesus com um perfume forte, que deixou a casa inteira perfumada. Aí vem o primeiro ponto que muitos devem estar se perguntando, mas por que Maria limpou os pés de Jesus? Gente, porque a viagem era longa? Não. Porque a viagem não era longa. Comparado com o que Jesus andou 40 dias e 40 noites, a viagem era pertinha. Mas porque Maria gostava de Jesus como forma de amigo. E é isso que a gente deve ter. O amor para com o outro nos faz ser até loucos, ao ponto de você se agachar e lavar os pés dos outros. Por isso que Jesus tinha o amor para o outro. Jesus, ele era um escravo. E a partir do momento que você fica tendo um amor para outra pessoa, você começa a se tornar escravo dela. Mas não é um escravo de fazer isso, fazer aquilo. É um escravo por amor. Servo por amor. Uma música que eu lembro que é muito bonita, que sempre toca na comunhão da novena de Santa Clara, é: doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, sacerdote da humanidade. Servo por amor. É uma música muito bonita, muito interessante.
e ela nos faz refletir sobre a humildade que a gente tem que ter para com o outro. Veja bem, Jesus não questionou sobre Maria ter limpado os pés dele, mas Judas criticou. Mas por que você não vende esse perfume por 300 moedas de prata e doa o dinheiro aos pobres? Por que Judas falou aquilo? Muitas das vezes a gente fica nervoso. E isso, eu já falei do evangelho de ontem e eu repito hoje. Quando a gente fica nervoso, a gente perde o nosso consciente. É como se um dos nossos neurônios desligasse. É como se a gente ficasse menos esperto. E aí a gente começa a falar as coisas sem pensar. Judas já tinha aquele neurônio desligado por natureza porque ele era ladrão. Ele era ladrão, tanto que ele traiu Jesus por 300 moedas de prata. E ele pensando no dinheiro a toda a sua vida, óbvio que ele ia dizer aquilo. Mas por que você não vende esse perfume por 300 moedas de prata? Porque Judas não reconheceu o amor que Maria teve para com Jesus. O carinho que Maria teve para com Jesus. Carinho esse que fez ao ponto dela se ajoelhar perante a Jesus e começar a limpar ele. Limpar os pés de Jesus. Veja como que é que o amor nos deixa. Jesus teve tanto amor para com o mundo que ele morreu na cruz para poder nos salvar. Muitos judeus ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram lá não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que havia ressuscitado dos mortos. Gente, quantas pessoas no mundo? Isso é uma coisa medonha. Quantas pessoas que falam, não, mas eu só acredito vendo. Ah, o outro lá se curou, tal. Ah, não sei, eu vou lá na casa dele ver. Vou lá conversar com ele. Não sei como é que ele tá, eu só acredito vendo as coisas. As pessoas ultimamente estão só acreditando vendo, cara. Lembrem do evangelho em que Jesus contou a parábola. Um homem que estava pedindo esmola na casa do outro, ele era leproso. Aí o rico não quis dar. Acabou que o rico morreu e o pobre também. Foi os dois pro céu. Aí chegou lá no céu, foi os dois lá. Aí chegou lá no céu, chegou lá no inferno, o rico olhou pra cima, viu o pobre lá no céu. Aí ele falou: Senhor, manda um pouquinho de água aí, porque aqui tá muito quente, Senhor. Manda um pouquinho de água aqui, que tá muito quente. Aí o Senhor virou pra ele e falou assim: você não quis dar esmola pro seu irmão? Por que eu vou ter que mandar água? Aí ele, depois de tanta conversa, ele virou e falou: mas, pai Abraão, pelo menos avise meus irmãos para que eles não passem o mesmo que eu passei. Manda um dos teus anjos, manda este homem ressuscitado para que avise aos outros. Mas então Abraão virou para ele e falou assim: se nem o pobre eles quiseram ajudar, se nem os profetas eles quiseram escutar, problema deles. A gente tem que parar de acreditar vendo. Porque quando a gente acredita vendo, Deus não vai enviar o anjo do Senhor para nós, na nossa frente, para poder mostrar para a gente que a gente tem que converter. É a gente que tem que se converter. Jesus e Deus não são obrigados a mandar eles em prova viva para nós. É a gente que tem que fazer a nossa parte. Lembra do evangelho de ontem? Daquela história que eu contei? Enquanto a menina não estudar para poder fazer a prova, ela não vai tirar a nota boa. Vai da nossa parte. Enquanto a gente não converter o nosso coração, a gente vai continuar como Judas, o traidor. A gente vai continuar com o pensamento do encardido, porque o encardido não quer que você fique gostando de Jesus. Se tem uma coisa que o encardido odeia, é o amor. O encardido tem ódio do amor. Ah, mas como é que você sabe? Você quer a prova? Olha o tanto de famílias, olha o tanto de casais que estão pedindo divórcio hoje em dia.
Pessoas que juraram o matrimônio no altar na frente do padre, pedindo divórcio. Ah, mas às vezes por causa de uma intriga, ou por causa de uma briga, ou por causa da traição, pior ainda. A traição, ela é o pior veneno que o encardido coloca na nossa vida. Sabe por quê? Sabe como funciona uma traição? A pessoa deixa você de lado porque ela procura no outro coisas que você não tem. Isso não é amor. Isso não é amor. Isso é satisfazer os seus desejos, não os desejos do outro. Ter um amor para com o casal, para com a vida, é você entender os desejos da outra pessoa, respeitar a outra pessoa, mas acima de tudo, ser feliz. Porque viver para ser triste não é viver. Então, que no Evangelho de hoje a gente saiba verdadeiramente o que é seguir a cruz de Jesus. Que a gente saiba ser um servo por amor, como diz naquela música. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E vamos pedir a bênção da Nossa Senhora. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que eu sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que eu sempre vos louve e propague a minha devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que no Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo da vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais. Sobretudo na hora da minha morte, abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com a vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nessa vida, amar, louvar e dar-vos graças aos céus. Por toda a eternidade, assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.